Jesus Cristo, por exemplo, ele é interessante porque Jesus Cristo, ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados, ou seja, você pode errar, se você se arrepender, acreditar nele, ele vai te perdoar. Ele só pede que você acredita nele como Salvador. Essa história me parece muito pouco planejada para ser manipulação. É por isso que eu acredito. Tipo assim, ela parece ser muito simples pra... Ela parece que não vai... Quem que vai se interessar numa história dessa? Um cara que quer ganhar dinheiro pra caralho, quem que vai se interessar que você pode pecar e você vai ser perdoado? A pessoa que quer ganhar dinheiro, um pastor que quer ganhar dinheiro, ele vai colocar que se você pecar, você vai pro inferno e você tem que dar o dinheiro pra ela, porque senão você vai ser salvo, pra você ser salvo. A história de Jesus, de fato, não que a galera distorce e tudo mais, ela parece que é muito pouco criada pra manipular, e é por isso que eu acredito na história de Jesus. Tá, antes de mais nada, eu fico muito feliz quando eu vejo algum influenciador, algum cara assim, de uma stream, falando de Jesus, de uma forma sincera, sabe? Não tentando dar uma dica inteligentinha, sabe aquelas coisas tipo, Jesus é legal, que estraga o fã-clube. Mas, como era de se esperar, nessa fala do Felca tem alguns erros, e que são erros bastante comuns, e que a gente precisa falar sobre eles pra gente se edificar. O primeiro deles isso é clássico do novo convertido. Jesus nunca disse que ele seria seu salvador pura e simplesmente. Ele disse para você confessá-lo como Senhor. Vamos para Romanos 10, versículo do 9. Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha só, se com a boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Duas coisas importantes aqui que é importante salientar, que conversam bastante com esse vídeo. Primeiro, confessar Jesus como Senhor para ser salvo. Essa palavra Senhor, Kyrios, no original grego, quer dizer dono de escravo, quer dizer amo. E o pastor Luciano Subirá e outros pastores, eles batem bastante nessa tecla a respeito da lente cultural. É muito difícil para a gente entender como é a relação de um senhor de escravos e de um escravo. Dentro do nosso tempo, quem mais se assemelha é o patrão, o empregado, pai, mãe, dentro de uma cadeia militar, uma cadeia de comando, o tenente, o sargento, enfim. Mas a salvação que Jesus oferece, ela é condicional, e isso é importante salientar, a confessá-lo como Senhor. Ou seja, você entrega a sua vida sem concessão. Incondicionalmente, você é meu Senhor e eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu não tomo minhas próprias decisões, eu não tenho mais vontade própria. Tudo aquilo que eu tenho vem de ti. E é engraçado porque durante o ministério terreno de Jesus, ele salientou isso várias vezes. Teve uma vez que eu esqueci o texto, mas tinha uma galera, ele estava maravilhado pelas coisas que ele fazia, pelos milagres e tal. Aí ele olha para trás, tinha um monte de gente, e ele falou, galera, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Aquele que quiser vir a mim, ser meu seguidor, estar comigo, mas não desagrada seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou até mesmo a si mesmo, se você não me amar mais do que amar tudo e todos, inclusive a si, você não pode ser meu discípulo. Em outra ocasião, ele fala sobre tomar a sua cruz e segui-lo. O que é tomar a sua cruz? Naquele contexto cultural, quando alguém era condenado à crucificação, aquela pessoa ela tinha que seguir o caminho até o lugar de crucificação, carregando a cruz, carregando o madeiro. As pessoas que olhavam para aquilo, olhavam e diziam, caramba, aquela pessoa está sendo condenada à morte, aquela pessoa vai morrer. Carregar a cruz era uma anunciação da morte, da própria morte. Olha, galera, eu tô me despedindo, eu tô morrendo, tamo junto, valeu. Então sim, o evangelho muitas vezes ele é até simples de entender, mas ele não é fácil de praticar. Tanto que, se não fosse pela graça do próprio Jesus, que veio até nós, em formato de homem, esteve entre nós, foi tentado, como diz o livro de Hebreus, em todas as coisas, porém sem pecado, e ele nos ajuda a viver uma vida sem pecado em obediência, não seria possível estar com ele. E isso é importante de ser dito porque, muitas vezes, e isso até é culpa de alguns pecadores, eles falam da maravilhosa graça de Jesus, que não está errado, mas eles esquecem a parte, o quê? Da negação de si mesmo. E como isso não é novidade para ninguém, o próprio Jesus também disse, olha, ele contou uma parábola, aquele que tenta construir uma torre e não senta para calcular se tem condições de terminar, ou o rei que sai contra o outro rei e não sabe se o número de exército que ele tem é capaz de derrotar o exército vizinho, no final ele não vai conseguir cumprir aquilo que foi proposto e vai ser alvo de chacota ainda.
Isso é Jesus falando. Então, conheceu Jesus? Ótimo, maravilha. Senta e vê se você está disposto a abdicar de tudo aquilo que é necessário, não opcional, necessário para segui-lo. Você quer ser salvo? Ele precisa ser seu Senhor. Para ser seu Senhor, você precisa obedecê-lo. E obedecer é tomar a cruz, é morrer para si mesmo. Um outro ponto é que o Felca ele chega à conclusão de que Jesus ele é real por um simples raciocínio de, olha, talvez é muito pouco provável que alguém tenha inventado isso para manipular alguém. E esse é outro erro clássico também. O nosso relacionamento para com o Evangelho, para com Jesus, para com Deus é pela fé. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. O justo viverá pela fé. O que é o justo? O justo é o que foi justificado através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, na cruz do Calvário. Então, no Antigo Testamento você vai ver várias coisas que, se você for ali de forma racional, puramente racional, ver, isso aqui é verdade, isso não é, muita coisa você vai até aceitar, mas outra coisa você vai aceitar ali, tipo, meio que com o pé atrás. Só que o próprio Jesus fala sobre essas pessoas, fala sobre esses assuntos, fala sobre esses episódios. Então você quer se aproximar de Jesus? Ele chamou a sua atenção? Ótimo, maravilha. Pegue a Bíblia, tente entender a mensagem do Evangelho. Jesus disse que o reino de Deus é para as crianças, é para as pessoas que são humildes do coração, que são abertas. Se aproximar dele necessita de uma desmontagem do nosso próprio ego e da nossa própria forma de enxergar as coisas. E sim, quando você entende isso, é uma provação, é uma luta, é o dia a dia, mas é maravilhoso. Tem até uma música que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, que é uma outra referência à Antiga Escritura, do Antigo Testamento, em outro lugar não sabe viver. Depois que você enxerga a luz, a não ser que você queira do fundo do seu coração, é impossível voltar para as trevas.